Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Localizado no quilômetro 214 da rodovia Dutra, com estacionamento para 5.000 carros. Sejam bem-vindos ao restaurante da Fazenda Ranchito. Ambiente confortável no estilo Velho Oeste. Temos espaço gamer e kids, além do nosso empório, com vinhos, cachaças, compotas e muito mais. Venha aproveitar um delicioso buffet diversificado e a gastronomia mais amada de Guarulhos. Drinks exóticos, cerveja bem gelada em uma vista de tirar o fôlego. Música ao vivo aos finais de semana. Venha visitar o Smart Farm, a única fazendinha de Guarulhos com mais de 400 animais de 70 espécies. Ovelhas, ilhamas e muito mais, podendo alimentar alguns deles. Restaurante da Fazenda Ranchito. Esperamos você e sua família. Muito bem, o pessoal tá ligado hoje aqui, é no grito. Sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Olha só, essa primeira meia hora nós temos o apoio da ACE Guarulhos, comercial e empresarial da nossa cidade. Silvio Alves sempre ligadíssimo aqui e também nos apoiando. E olha só, temos o apoio da empresa Guarupás. E olha, confira nossos horários de atendimento em 7 de setembro. A loja Guarupás 0800 e chat estarão fechados, hein? Somente depois da manhã, na quinta-feira, abrirá normalmente. Sem comerciário, os sindicatos comerciais de Guarulhos de toda a região está conosco. Também o Sincoverg, Sindicato dos Condutores, nosso amigo Maurício Brinquinho, que é vereador e presidente da entidade. Se você quer saber o que acontece em Guarulhos, acesse o nosso site tribunadeguarulhos.com.br.
Quero lembrar que estamos em 2 canais de TV, TV Guarulhos, canal 3 e canal 508 da Vivo Fibra. E antes de conversar com o nosso primeiro convidado, vamos saber quem está fazendo aniversário. Confira agora os aniversariantes desta terça-feira, dia 6 de setembro. Cantamos parabéns para Ana Martins, Kelly Aguiar, Ricardo Botega. Parabéns e um ótimo aniversário a todos. Muito bem, hoje nós temos o prazer de receber o Adalto do Transporte. Seja bem-vindo, Adalto. Boa noite, Roberto. Boa noite, amigas e amigos aqui de Guarulhos. Aí ele fala de Guarulhos como se não fosse daqui. Tira o retorno aí, meu amigo Molina. Para quem não conhece o Adalto, quem é o Adalto, hein? Um trabalhador sai cedo de casa, guarulhense, dessa nossa região aqui, e que volta tarde para casa, trabalhando sempre, sou advogado de formação, sou assessor jurídico, trabalho no segmento de transporte. Aliás, Roberto, eu não posso deixar de saudar o meu querido amigo Irapuã, que é um dos maiores dirigentes sindicais do Brasil, que é aqui da nossa querida Guarulhos, da nossa região, que representa os trabalhadores do segmento de transporte, né? Também sou professor universitário, sempre dando aula no curso de Direito, né? E ajudando muito, meu foco de atuação é a relação capital e trabalho. Aliás, o Irapuã Siqueira é nosso amigo, ele que é do Sindicargas, é isso? Sindicarga de Guarulhos. Sindicarga, eu fiquei com medo de errar, eu tenho medo de errar o nome. Sindicarga, e também está parte de sua diretoria, está conosco aqui. Agradecer a todos. Já nos acompanhando a Luciana Cato, Cunifume Sugimura. Eu estava falando de você agora, Cida. Cida, lá da Praia Grande, Vila Tupi, está nos acompanhando aqui. O Hernandes Prato Mãozinha também conosco aqui. O Adalto, ele, embora já está com a vida bem estabilizada, já está com a vida ganha, né? Ele está querendo arrumar sarna para se coçar. Ele é candidato a deputado, é isso, Adalto? Perfeito, Roberto. Estou sendo candidato a deputado federal, né? Meu número é 7025. Foi uma decisão bastante difícil, e como você comentou, não que eu estou com a vida ganha, isso não. Eu realmente não precisaria disso. Mas eu comentava contigo, comentava com as amigas, com os amigos, que eu acho que está na hora do brasileiro e da brasileira tomar a rédea desse país, né? Nós temos acompanhado a quantidade de pessoas, trabalhadoras, trabalhadores desempregados. Você anda pelas ruas, vê muita gente passando fome, passando necessidade, e tem hora que você não pode ser omisso, né? Então, eu que já me pós-graduei, me formei, já tenho uma carreira estabilizada, resolvi lutar por uma questão que eu acho que é uma causa importante, pela dignidade da brasileira e do brasileiro. Uma das questões que muito eu acho que o Brasil tem deixado a desejar, Roberto, é a questão relacionada ao desemprego. Qualquer crise que você tenha no sistema capitalista, primeiro que sofre com isso é o pai e a mãe de família que é trabalhador e trabalhadora. E eu pretendo, é um assunto que eu cuido há quase 3 décadas, que é essa relação com o capital e trabalho, eu pretendo contribuir para que a gente possa, e é possível você prever as crises que tem no sistema. É cíclico, né? Que é cíclico, a gente sabe disso. A gente estava brincando com você, né, Roberto? A gente quer ter um pouco mais de idade, sabe o que foi o plano Collor, que teve de dispensa. Todo mundo sabe o que foi os anos 90, a crise que teve no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? E agora, de um tempo para cá, do governo Dilma para frente, né, a gente veio aumentar, chegamos a 14 milhões de desempregados, né? Então, mais do que ficar, é importante ter ajudas sociais, no Brasil é inevitável, não tem como viver. Uma das contribuições, a gente pode até falar sobre outras, mas no primeiro plano, é ter uma proposta de trabalho, de ter uma colcha, né, que permita a gente ter um sistema de suporte. Uma das ideias é, não desempregue o empresário na crise, diminui a carga tributária, mantém os empregos. Alguém pode dizer, mas Adalto já tem a chamada layoff. Não é chamada layoff, eu quero que isso seja uma regra no sistema econômico. Porque uma coisa que eu aprendi nesses 30 anos é que quando você desemprega, você quebra a empresa, você faz a falência do sistema, né?
E ao contrário, quando você mantém o trabalhador empregado, além de manter a sua dignidade, poder honrar seus compromissos, poder cuidar da sua família, você permite que o sistema atravesse. Nós temos que atravessar de mãos juntas, né? Eu comentei aqui com o querido Irapuã. Eu aprendi isso no movimento sindical, não existe empresa sem empregado e nem empregado sem empresa. Então eu pretendo levar, uma das experiências que eu quero levar, Roberto, é essa, de criar um sistema diferente do que está aí. É hora de sair do quadrado, é hora de falar de fundo de garantia ou de seguro-desemprego, não que devam acabar, pelo amor de Deus. Mas nós temos que ter um sistema de segurança. Aliás, ter a segurança do trabalhador, da trabalhadora, ter a segurança do país, das empresas e do sistema funcionando bem. Outra questão, se me permite, Roberto, que me aflige muito, é a pena de morte que está correndo no mundo todo, no Brasil todo, né? A gente fala que não pode ter pena de morte, eu não vou defender pena de morte, não vou se assustar, eu estou defendendo pena de vida. Na realidade, por um celular, por um Pix, não sei o que, se tira a vida das pessoas. Eu estou propondo, caso seja eleito, que os crimes que a pessoa morra, como por exemplo o latrocínio, que é o assalto seguido de morte, o estupro seguido de morte, o sequestro seguido de morte, não haja qualquer benefício para esses tipos de crime, né? Que no mínimo 20 anos, sei lá, 30 anos, tem que cumprir a pena, né? E lógico, defendo também um trabalho que, aliás, aprendi também com o Irapuã, de ressocialização dessas pessoas, mas depois de cumprir a sua pena, depois de pagar aquilo que fez para a sociedade. Por quê? E por que eu chamo de pena de vida? Eu quero incutir naquela pessoa que tem a ideia de que a vida não vale a nada, antes de dar um tiro numa pessoa, né, ela pensar duas vezes. Não estou defendendo o estupro sem morte, não estou defendendo o roubo sem morte, nem o sequestro sem morte. Mas eu chamo de pena de vida porque a partir do momento que a gente não facilitar esse tipo de prática, eu tenho certeza que isso tende a cair. Hoje, o que acontece no sistema criminal? Você comete um crime, mata um pai ou uma mãe de família que desampara muita gente, você cumpriu lá um sexto da pena, uma parte da pena, teve bom comportamento, logo ele está livre, solto. E lamentavelmente, né, não há uma política de ressocialização dessa pessoa, né, que é outro trabalho. Então, uma das ideias que eu defendo é que não tenha para os crimes que tirem a vida das pessoas. Por isso que eu chamo pena de vida, né? Que cometer um crime que tirou a vida do seu semelhante, cumpra a pena na sua integralidade. E mais, que possa trabalhar no sistema, eu sei que existe, mas é uma opção, eu acho que não tem que ser uma opção, porque muitas vezes ele trabalhando no sistema do presídio, ele já ganha uma profissão. Eu acho que é uma ideia, inclusive, formar um marceneiro, formar um borracheiro, formar um mecânico, ou um advogado, ou até, enfim, nesses 20 anos que ele vai estar lá. Acho que isso é possível, né? Não é um sonho. Mas, primeiramente, nós precisamos combater a impunidade, né? A terceira questão, Roberto, se me permite, rapidamente, um assunto que me choca, até porque sou pai de duas meninas que eu amo, né? A Vitória e a Isabela, e da minha netinha, Letícia, né? É a violência contra a mulher, né? Isso eu tenho debruçado sobre esse assunto, por que ele tem campeado? Eu sei que os relacionamentos não são fáceis, né? Mas nada justifica o levantamento de mão contra uma mulher em especial, contra qualquer pessoa. Aliás, a violência é a arma dos fracos, né? Mas com relação à mulher, é uma coisa que me indigna, até porque eu sou pai de meninos também, né? Para não ter ciúmes, né? Do Felipe, do Rafael e do Guilherme, né? Que são homens maravilhosos, trabalhadores, dignos, né? Na sua profissão. Mas eu comecei a tentar entender, porque uma coisa é você aumentar a pena, e tem que aumentar a pena mesmo, tem que apoiar a Lei Maria da Penha. Mas duas propostas nessa seara eu estou fazendo, e estou aberto a críticas e sugestões. A primeira é que o homem agressor passe por um sistema de reeducação. Não é só cumprir a pena. É necessário ter um apoio para essa pessoa para inserir e entender o relacionamento humano, a importância para poder conviver com a sua companheira, porque muitas vezes é o marido, é o ex-namorado, né? A outra coisa, Roberto, que eu tenho defendido, e talvez não dê tempo aqui hoje, é na área da educação. Eu acho que nós temos que ter uma matéria que, desde criança, o menino e a menina entendam o papel de um e do outro na sociedade. Não existe nem a mulher é maior que o homem, nem o homem é maior que o homem, eles se complementam. Eu posso falar isso que eu tenho autoridade. Sou pai de meninos e meninas, né? E é possível se integrar
e ter respeito muito. Mas então nós temos que inserir na educação, não como opção, como obrigação, né? Eu defendo uma escola integral, uma escola profissionalizante, mas mais do que isso, uma escola humanizadora, entender o papel da mulher na sociedade, do homem, e criar uma nova perspectiva, combater essa situação lá na base para evitar que a gente crie maus pessoas, porque muitas vezes, é verdade que, às vezes eu vejo algumas pessoas falar, eu vim de uma educação machista. Não é, que lamentavelmente, isso vem de muito tempo, e eu acho que é possível mudar isso com educação e a ressocialização da pessoa, do agressor. Lógico, cumprindo a pena, cumprindo as obrigações que se colocam no dia a dia. Então, uma das bandeiras que eu pretendo estar lá comentando. E também preciso falar do transporte, né? Nós temos acompanhado aí, Roberto, a questão das jornadas de trabalho. Muitas vezes o motorista não tem local para parar, para descansar, para se alimentar. Então nós vamos lutar muito. Já tem uma lei que fala sobre isso, só que a lei obriga que o motorista descanse depois de uma jornada de 8, no máximo até 12 horas, só que não tem lugar para parar nas rodovias. E muitas vezes fica em locais perigosos. Tem melhorado, a gente tem que reconhecer isso, mas uma das questões que a gente pretende trabalhar para que haja mais áreas de descanso para esse profissional, uma infraestrutura melhor. Outra questão, o roubo de cargas, né? O roubo de cargas muitas vezes penaliza o motorista, a motorista, tem muitas mulheres que são motoristas profissionais com sequestro relâmpago até desovar a carga. Nós estamos propondo, primeiro, caçar o CNPJ da empresa que comercializa essa mercadoria, porque quando você acaba com o receptador, você naturalmente acaba com o roubo. E segundo, uma penalização mais forte das pessoas que cometem esse tipo de crime, não pelo crime em si, eu não sou favorável à questão da punição, eu sou favorável da vida. Logicamente, não tem outro remédio para você defender a vida do motorista, do trabalhador, você aumentar as penas, né, de reclusão, porque geralmente a pena hoje é de 4 anos. Para quem não sabe, até 4 anos você não vai preso, você cumpre a pena, assinalar um livro, etc., e dorme em casa às vezes, enfim. A ideia é que seja uma pena maior. Com qual objetivo? Proteger a vida das motoristas e dos motoristas, né? E desincentivar esse tipo de crime, porque não é só a questão do roubo da carga. O pessoal não paga imposto com essa carga, a sociedade sente falta disso, há uma evasão grande com relação a isso. E para fechar, Roberto, é um resumo, eu também, como deputado federal, caso seja eleito, eu vou defender uma reforma administrativa ampla. O Brasil arrecada mais de 3 trilhões de reais. Mas, Roberto, eu sei que você sabe disso, esse dinheiro, pelo amor de Deus, eu não quero entrar na briga aí do Lula, Bolsonaro, Poder Judiciário, etc. Mas o Estado gasta muito. Tem gente do Supremo Tribunal Federal, não estou ocupando, tem 25 juízes para assessorá-lo. Comida, uma mordomia que não há necessidade. Até como deputado federal, caso seja eleito, né, o sistema para manutenção do Poder Legislativo é muito caro, ou do próprio Estado. E o dinheiro que se arrecada, pessoal, está errado, não pode ser para uma minoria. Aquilo que eu falei com relação à comida, que me indigna, como é que o país que é celeiro do mundo, também o país que é a 8ª economia, a 7ª, acho que já deve estar na 7ª, passando o Canadá, passando próximo da Itália, da Inglaterra, tem pessoas vivendo na maior mendicância. Comendo osso. Comendo osso, bem lembrado, né, que é triste, né? As nossas crianças, né, eu gosto muito de crianças, aquilo me indigna. E como é que um país que arrecada como uma potência econômica não consegue atender essas pessoas? Então eu acho que a gente deveria fazer uma reforma administrativa forte, né? Rever os gastos do Estado, uma reforma tributária
também para diminuir o custo, né? Aquilo que eu defendo para diminuir o custo do salário, porque salário não tem que pagar imposto, né, pessoal? Salário é comida, né? A mesma coisa com relação à empresa, né? Lógico, a empresa tem que pagar imposto, quem ganha altos salários tem que pagar impostos, os profissionais liberais, como é o meu caso, tem que pagar imposto sim, mas um imposto justo, né? E hoje a carga tributária, Roberto, eu sei que você sabe disso, sufoca o empreendimento, ela não é promotora do crescimento econômico. Então, é um tipo de bandeira meio chata de falar, mas ela é importante, né? E hoje eu noto que o trabalhador mais simples já começa a entender a importância de que o Estado arrecade e gaste bem, e gaste com quem necessita, não para servir uma elite, como acontece hoje no Brasil. Não estou culpando ninguém, eu acho que é fruto, eu gosto da nossa Constituição de 88, eu não acho que ela tem que mudar, mas eu acho que efetivamente ela precisa fazer uma reforma. O Supremo Tribunal Federal tem que ter um mandato aí de 10 anos que seja, o povo tem que eleger os ministros, né? Não estou dizendo que tem que ser qualquer pessoa, pode ser pessoa de carreira, né? Tem que ter uma estrutura adequada, não estou defendendo que vai ter que pôr dinheiro do bolso, mas, sei lá, pega os ministros, nós não somos melhor que a Suécia, nós não somos melhor que a Noruega, nós não somos melhor que a Europa, né? Lá, eles têm lá uma estrutura suficiente, com assessoria, com gente, mas não precisa da quantidade de mordomia. Agora mesmo nós vimos há pouco, não estou criticando o ministro Barroso, que eu respeito muito, aumentar o salário dos ministros do Supremo para R$56 mil mensais. E não querem dar 6.500 para os enfermeiros. Alguém vai dizer, e em parte com razão, mas o ministro está questionando que criaram um valor, mas não disseram de onde vai tirar o dinheiro, que está correto. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Congresso não aprovou? Espera aí, então deixa correr a coisa. Agora, vamos exigir do Congresso uma prestação de contas de onde vai ser esse dinheiro do Poder Executivo. Mas não daqueles, né, Roberto? A gente comentava agora esse período da pandemia, mas eu queria homenagear as enfermeiras, os enfermeiros, né? Coitados, a gente só via sempre o médico, né? E hoje a gente vê a importância desses profissionais, dessas profissionais da área de saúde, que é quem segura a bronca mesmo. Então, é uma coisa que me indignou. Embora seja da área do direito, e realmente, gente, toda vez que um parlamentar tem que ser responsável. Como é que você propõe aumentar, fazer isso, se você não sabe de onde vai tirar o dinheiro? Mas, peraí, o Congresso, a lei passou pela Câmara, passou pelo Senado, passou pela sanção presidencial, e esse pessoal, gente, tem uma assessoria, inclusive o presidente. Então, se aprovaram, deve ter uma base para manter esse custo. Se o ministro, que é o ministro sério, verificou um erro, não pode tirar do trabalhador, né? Até sendo uma incoerência. Pode, no máximo, exigir que o Congresso Nacional apresente, ele como ministro, ele tem esse direito, da onde que vai sair aquele dinheiro, né? Ótimo, até aí, normal. E, com certeza, por mais que a gente critique o Congresso, por mais que nós possamos criticar a presidência da República, esse pessoal tem assessoria e assessoria de qualidade. Então, são essas, Roberto, algumas das ideias nossas. Eu tenho 17 pontos, né? Aliás, quem puder entrar lá nas minhas mídias sociais, @Dr. Adalto do Transporte, eu digo Adalto do Transporte, que é onde eu sou mais conhecido, tem lá essas propostas mais detalhadas, e são 17, até para não cansar aí o seu público, Roberto. Não, foi ótimo. Ele falou 19 minutos. Foi bom, porque aí já desenvolve todo o pensamento. E eu queria deixar bem claro que ele é aqui de Guarulhos e todos têm visto e ouvido eu falar o seguinte: Guarulhos tem condições de eleger uns 10 deputados estaduais e uns 5, 6 federais. Por quê? Porque isso é mais dinheiro para a nossa região, é mais dinheiro para Guarulhos, para Arujá, para Poá, para toda o Alto Tietê. Então, eu peço para que vocês, preferencialmente, escolham alguém de Guarulhos e da região do Alto Tietê. Porque eu imagino o seguinte: imagine 10 deputados da nossa região pressionando o governo do Estado para trazer emendas para cá, recursos. Imagine 5 deputados federais pressionando o governo federal para trazer. Além de todo esse dinheiro, tem também o peso político, que é importante, Adalto. Guarulhos ela é maior que muitas capitais, né, Roberto? Guarulhos tem 1.400.000 habitantes, né? Tem a maior arrecadação. Guarulhos contribui muito com a arrecadação do Estado e do Brasil.
Então é necessário se olhar com carinho. E não só Guarulhos, o Roberto lembrou bem, eu queria até saudar aí os amigos de Atibaia, o pessoal lá de Mogi das Cruzes, de Arujá, amigos e amigas que a gente tem nessa região, que está coligado, o pessoal da Zona Leste de São Paulo, né? Mas realmente essa região, para poder ter voz, né, para poder falar, nós temos acompanhado um debate polêmico, que é polêmico que eu vou falar agora, mas eu não fujo dos temas, posso até não ter a melhor proposta, né, que é o orçamento secreto, né? Hoje o deputado federal, ele tem lá um orçamento, dentro do gasto que o governo federal necessita, né? Para quem não sabe, só para explicar rapidamente, o presidente da República, no final do ano, agora, outubro, novembro, ele manda um orçamento de quanto que ele precisa de recursos para 2023. Esse é o orçamento geral do governo federal, mas cada parlamentar, ele tem as suas emendas. E é isso que o Roberto está alertando. Imaginem, né? Nós temos aqui uma quantidade grande de parlamentares trazendo emendas, colocando na emenda a importância de trazer para Guarulhos. Então vai melhorar demais a vida da população, não só da cidade, repito, da região. Então por isso a importância disso. No nível estadual também, né? Nós temos muitas... É importante porque o ICMS é o imposto que mais arrecadem, ainda que pese esse problema dos combustíveis, né? Tiveram que abaixar, não baixou do diesel, hein? Baixou mais para o pessoal, gasolina, álcool, enfim. Mas foi importante. A gente tem que reconhecer que isso ajudou a cair a inflação, está ajudando a melhorar a economia. Mas um parlamentar, né, na Assembleia Legislativa, vendo o que pode trazer de arrecadação aqui para a cidade e para a região, né? É muito importante e necessário, né? A gente não gosta, eu era um também que não gostava de falar de política, não gostava de político, mas com o passar do tempo, e eu estou sendo candidato, não é para procurar emprego, né? Eu estou sendo candidato porque eu senti a necessidade de sair por todos os motivos. Por isso, se você entrar nas minhas mídias sociais, está lá mais explicado, né? Por que estamos colocando o nosso nome para servir o Brasil, né? E servir São Paulo e servir Guarulhos e região. Acho que esse é o papel do parlamentar. Eu gosto muito da ideia do Brasil ter um estoque regulador de alimentos, né? Eu acho inconcebível um Brasil, um país que tem a plantação maior do que a França, só de soja, e ainda ter o litro do óleo a R$10. Isso eu acho que é falta de planejamento, porque não é possível que seja a falta de óleo no mercado. Grande Roberto, é isso. O Brasil tem grandes técnicos. A Embrapa, que foi feita em 1975, ela é homenageada em toda a parte do mundo. A Embrapa é que dá sustentação, orientação para os nossos agricultores, não é à toa que somos o celeiro do mundo. Mas é isso que o Roberto alertou. Como é que você pode ser o celeiro do mundo, né? É que nem aquele pai irresponsável, né, que ganha um bom salário, mas esquece de sustentar sua família. Quer dizer, não esquece de dar alimentação, de cuidar dos seus filhos, das suas filhas, de dar o conforto necessário, a educação que ele merece. Então, isso é indigno, é impossível aceitar que nós temos gente passando fome nas favelas, nas ruas, né? E é isso que o Roberto captou. Aliás, o Roberto, ela é rápido. Eu comecei a contar que essa era uma ideia, pensei que ia demorar um tempinho explicando para ele. Falei, Adalto, que ideia interessante. Então, realmente, nós temos que ter uma coxa daquilo que nós somos mais forte, que é a alimentação. Não podemos aceitar aliás, no mundo, nenhum ser humano, né? Mas especial de quem é o celeiro do mundo, né? Se você for na rua, eu parto o coração, a gente chora por dentro. Você que vê crianças, pessoas magrinhas, você vê aquela perninha, pedindo esmola, pedindo alguma coisa para comer. Agradecer ao doutor Adalto do Transporte, o tempo passou rapidinho. Quem quiser falar com o doutor Adalto do Transporte, como é que faz? É @doutoradaltodotransporte.com.br. Não, é só @doutor Adalto do Transporte, já encontra. Bom, o pessoal me ajuda aqui. Ah, é? Não. doutor.adalto do transporte. Doutor.adalto do transporte. Obrigado, doutor. Imagina que eu agradeço a oportunidade, Roberto, parabéns pelo seu programa, pela oportunidade, e estamos à disposição. 7025, não esqueça. E o nosso amigo Irapuã Sequeira, que acabou nos trazendo essa amizade, mas essa amizade para nós. Obrigado, Irapuã, e ao Sindicargas.
Exatamente, forte, agora né? acertou. Sindicato de Guarulhos com o Irapuã, Forte, presidente. Muito forte ele. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com os diretores do Hospital de Bom Sucesso. É rapidinho. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Localizado no quilômetro 214 da Rodovia Dutra, com estacionamento para 5.000 carros. Sejam bem-vindos ao restaurante da Fazenda Ranchito. Ambiente confortável no estilo Velho Oeste. Temos espaço gamer e kids, além do nosso empório, com vinhos, cachaças, compotas e muito mais. Venha aproveitar um delicioso buffet diversificado e a gastronomia mais amada de Guarulhos. Drinks exóticos, cerveja bem gelada em uma vista de tirar o fôlego. Música ao vivo aos finais de semana. Venha visitar o Smart Farm, a única fazendinha de Guarulhos com mais de 400 animais de 70 espécies. Ovelhas, ilhamas e muito mais, podendo alimentar alguns deles. Restaurante da Fazenda Ranchito. Esperamos você e sua família. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você.
Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia, aprovadíssima. Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Localizado no quilômetro 214 da Rodovia Dutra, com estacionamento para 5.000 carros. Sejam bem-vindos ao restaurante da Fazenda Ranchito. Ambiente confortável no estilo Velho Oeste. Temos espaço gamer e kids, além do nosso empório, com vinhos, cachaças, compotas e muito mais. Venha aproveitar um delicioso buffet diversificado e a gastronomia mais amada de Guarulhos. Drinks exóticos, cerveja bem gelada em uma vista de tirar o fôlego. Música ao vivo aos finais de semana. Venha visitar o Smart Farm, a única fazendinha de Guarulhos com mais de 400 animais de 70 espécies. Ovelhas, ilhamas e muito mais, podendo alimentar alguns deles. Restaurante da Fazenda Ranchito. Esperamos você e sua família. Muito bem, voltamos para o segundo bloco e esse segundo bloco nós temos a empresa FESMA, empresa da nossa região que exporta para o mundo todo. Temos o apoio do Simpospetro, Sindicato dos Empregados em Postos de Combustíveis. Nossa amiga Thelma Cardia também está conosco. Em Guarulhos agora tem Unisa, Universidade Santo Amaro, e quem faz Unisa faz história, hein? Atenção para o vestibular desse ano, hein? Ranchito Farm, grande restaurante, quilômetro 214 da rodovia Presidente Dutra. Vai lá, estilo Velho Oeste, uma maravilha. Idioma Express, a sua escola de inglês lá no Tabuão. Vai lá conversar com o professor Fernando. E Sindicato dos Metalúrgicos, Josinaldo Cabeça, nos apoiando aqui. E olha só, vamos falar um pouquinho de saúde hoje? Vamos falar sobre saúde. Coisa boa. E do meu lado, antes disso aí, bota essa foto aí, acabaram de me passar essa foto. Garoto, 13 anos, a informação é que ele sumiu, ele estava de bicicleta, né? Aqui no Jardim Tranquilidade, próxima à região central. Se tiver algum contato, ao telefone, tem 2 contatos aí, entra em contato, fale com a família, temos que tomar muito cuidado com nossas crianças. Perfeito, é o Israel Menezes Gonçalves. Israel Menezes Gonçalves. Vamos compartilhar e avisar para todo mundo aí. Nossa solidariedade aí, a família, vamos ajudá-lo. Do meu lado, o doutor Júnior. Seja bem-vindo, doutor. Brigadão. Só Júnior, não? Júnior Correia.
gosta só de Júnior, tem que falar Júnior Correia. Doutor Júnior Correia é melhor. Fica à vontade, na realidade, pode se sentir à vontade. Isso é um problema nos órgãos públicos, porque quando eu chego, eles falam assim, qual o nome do senhor? Eu falo Júnior. Eles falam, não, eu quero saber qual o nome do senhor. Eu falo Júnior. E qual o nome do seu pai? Eu falo João. E o do senhor? Júnior. Júnior, me empresta seu documento. Aí eu empresto é Júnior mesmo, é Júnior próprio. Meu primeiro nome é Júnior. Então, assim, é uma grande problemática nos órgãos públicos, porque eles não acreditam. Normalmente, Júnior, estou falando para você. Júnior é o nome do pai, né? Sim. João Gomes Júnior. Mas eu não, sou Júnior próprio, Júnior Correia. Olha que coisa interessante, eu gostei dessa ideia. Bom, e o Júnior Correia, seguinte, ele responde por 2 grandes hospitais. Aqui vamos falar hoje, aqui especialmente, ele vai responder pelos 2 hospitais aqui, o Hospital dos Pimentas e o Hospital HMU que a gente conhece, né? E ele traz números interessantes para nós e nós vamos discutir. Saúde é sempre um problema, porque se um hospital tem a fama de ser bom, aí que ele enche. É verdade, é verdade. Se o atendimento é bom, a fama corre e aí todo mundo quer ir lá. Isso é na realidade, é prova do nosso trabalho, né? A Santa Casa de São Bernardo do Campo entrou na gestão dentro do município no ano passado. E falando propriamente do Hospital Pimentas, ano passado nós não tínhamos um pronto-socorro infantil separado, era todos juntos, né? O pronto-socorro adulto e o pronto-socorro infantil. E a partir do momento que nós fizemos ali dentro do hospital, convido a população a conhecer ali o nosso espaço, né? O Hospital Pimentas Bom Sucesso tem um espaço hoje de pronto-socorro infantil separado, um espaço lúdico, ficou algo magnífico, maravilhoso. Os nossos números, eles passaram aí a quadriplicar. Opa. Então, é o que você falou aqui. Faz um bom trabalho, chama a população. Hoje nós temos um atendimento desde a entrada do paciente infantil, paciente pediátrico, até a internação dele, totalmente voltado para o público infantil, para o público pediátrico. As enfermeiras, as auxiliares, os próprios pediatras, as recepcionistas, os controladores de acesso, todos têm um treinamento para um espaço pediátrico. Então isso melhora o nosso atendimento. E o Júnior Correia, o doutor Júnior Correia, estava me falando aqui que tem diversas especialidades ali no Hospital dos Pimentas. É um hospital, eu vejo assim, aos meus olhos, o Hospital HMPB, né, o Hospital Municipal Pimentas Bom Sucesso, ele tem aí um porte maravilhoso. Hoje nós contamos com todas as especialidades de urgência e emergência que possa ter no hospital no mundo. Nós começamos ali pela clínica médica, nós temos um pronto-socorro, quem conhece nosso pronto-socorro é gigante, nós temos uma emergência totalmente equipada, temos uma média de 19 leitos de UTI, temos dentro do hospital hoje todas as nossas especialidades estão funcionantes. Clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, neurocirurgia, pediatria. Temos subespecialidades no nosso ambulatório, psiquiatria, urologia, neurologia infantil, neurologia adulto, neurocirurgia, ortopedia. Então, assim, a gente tem uma gama de especialidades muito grande. A gente consegue atender uma boa demanda do município. Mas nós estamos dentro de um bairro gigante hoje, né? O bairro dos Pimentas, a gente sabe que é um bairro que ele tem a tendência a crescer. Não só o bairro dos Pimentas, como a nossa vizinhança. Nós estamos falando de Itaquá, nós estamos falando de Arujá. E a Zona Leste de São Paulo. Zona Leste de São Paulo, muito bem. A gente tem o apoio da Secretaria de Saúde, quero agradecer aqui o apoio do nosso secretário, da Secretaria de Saúde, sempre está junto de nós lá no hospital. Doutor Ricardo Rui. Gente boa, viu? Doutor Ricardo Rui. Está sempre com a gente, está nos apoiando, está ali junto da gente, mas a gente sabe que é uma tarefa árdua, né? Uma tarefa difícil. A gente já veio aqui no programa anterior e o senhor falou uma coisa, foi uma pergunta interessante. Doutor, por que na saúde parece que é um buraco sem fundo? Quanto mais você faz, mais aparece. Verdade. Realmente, o Hospital Pimentas é um exemplo disso. Hoje, nossas cirurgias ortopédicas, elas demoram, tem cirurgias que nós fazemos no dia.
Eu costumo dizer que cirurgias do punho para baixo, elas são feitas no mesmo dia, são cirurgias mais rápidas. Mas a média nossa hoje de cirurgias, desde o momento que o paciente chega fraturado no hospital até o momento que ele sai, é uma média de 72 horas, que são 3 dias, a 5 dias. Caramba! Mesmo nós tendo toda essa agilidade, que é uma agilidade de hospital particular, né? Então, eu considero, teve já alguns colegas nossos aí do Legislativo que teve dentro do hospital, questionando às vezes o nosso horário de atendimento, e eu tive o prazer, o privilégio de andar com eles pelo corredor do hospital e pelas nossas alas de internações, e eles saíram de lá nos parabenizando. Porque o nosso atendimento hoje, nossa média de atendimento cirúrgico é de 3 a 5 dias para resolutividade, o paciente sai de lá já cirurgiado, volta no nosso mesmo ambulatório, ele tem retorno dentro da nossa casa, então ele não é um paciente que ele faz a cirurgia, vai do hospital e fica desassistido. Faz a cirurgia dentro de 5 dias, vai embora e volta já com a consulta agendada dentro do nosso ambulatório. Olha só que maravilha. Olha, quem está nos assistindo é o Miguel Gomes. Miguel. Estamos aqui, eu e o engenheiro Jair, estamos assistindo. Que maravilha. Vai um abraço aí pro Miguel e pro engenheiro Jair. Maria Leossi. Boa noite, grande doutor Júnior. Estamos aí. Maria Aparecida nos assistindo lá da Praia Grande, já está dizendo que esse hospital é uma bênção, é verdade. Jaciara Nascimento nos assistindo lá de Salesópolis. Doutor, um tempo atrás a nossa saúde sofreu muito. Eu tenho reparado que de um tempo para cá as reclamações diminuíram muito. Você tem um setor que acabam verificando essa questão das reclamações, como é que estão isso daí? Porque é importante, é um termômetro interessante. Muito, na realidade, agora você teve uma das pessoas que tá aí nos assistindo, que falou que o hospital é uma bênção, e eu compartilho disso com ela. Na realidade, não só hospital, mas como vamos falar assim, vários órgãos públicos, né? Vários aparelhos públicos são uma bênção. Vamos falar do hospital em questão de ser uma bênção. Às vezes a gente vê a problemática, às vezes a gente consegue enxergar aquele paciente que não foi cirurgiado, aquele paciente que às vezes não recebeu um tratamento do nosso ponto de vista adequado, o paciente vai esperar um pouco mais numa fila de espera, mas nós temos que entender aqui, a mensagem que eu quero levar para a população é que os nossos números, eles são grandiosos. Quando a gente vai jogar esses números, por exemplo, na mesa, nós vamos falar de quê? De 300%, de 400%. Eu estou falando de 18 mil atendimentos no mês. Nossa, isso dá quantos por dia, hein, em média? Vamos colocar aí, estou falando 600? De 500, 600 pacientes por dia. Nossa, é muito Entre o quê? Pacientes que chegam de urgência, de emergência, ambulatório, exames, a gente contabilizou, mês passado nós fizemos 36 mil laboratórios. Nossa. Então, assim, aí você começa a contar mamografia, tomografia, ultrassom, ecocardiograma, Holter, mapa, e aí você vai contando, isso é algo grandioso, é uma bênção mesmo. Oftalmologia, nós temos 1000 atendimentos de oftalmologia no mês. Que bacana. Nós temos uma média de 100 cirurgias de oftalmologia no mês. Então é um número muito grandioso. A Santa Casa vem fazendo essa gestão e a gente vem observando que nós conseguimos ser ponte de bênção na mão e na vida de muitas pessoas. Essa é real. Vamos falar um pouquinho do HMU, vamos. Do Hospital Municipal de Urgência. É isso mesmo. Me fale um pouquinho, porque eu me lembro que teve muita reclamação, teve alguns anos atrás, choveu, caiu o teto, foi um negócio terrível lá, muita gente nos corredores. Por que às vezes, tem muita gente nos corredores, doutor? Perdoa ter cortado a pergunta anterior, mas faço ênfase de responder ela nessa mesma pergunta agora que o senhor fez. Que eu acho que cabe as duas, né? A gestão hospitalar, falando de gestão pública, mas pode ser gestão privada também, ela é complexa. Por quê? Primeiro que os doentes, eles só aumentam a cada ano. O nosso público está ficando mais velho. Cada vez que a gente fica mais velho, a gente vai ficando mais doente, né? Não é que a velhice é sinal de doença, mas a gente vai ficando mais fragilizado. E isso é normal do ser humano. Essa é um dos pontos que nós temos que ter.
O segundo é que a população de Guarulhos ela é uma população crescente. E a população de ao redor de Guarulhos também é uma população crescente. Verdade. Hoje, se a gente for, eu converso com alguns pacientes que vão no hospital e a gente fala assim, o senhor veio de onde? Eu vim do Piauí, o senhor do Ceará, da Paraíba, da Bahia. Verdade. E aí a gente fala assim, mas o que é que o senhor veio fazer em Guarulhos? Ah, doutor, é porque São Paulo não tem mais oportunidade para ninguém. Em Guarulhos todo mundo fala que está crescendo. Então a gente escuta isso. É bom? É, para a gente que é de Guarulhos, é maravilhoso. Mas a gente está falando de quê? De uma população de baixa renda, que não tem convênio, que depende do SUS. Então, esse número é crescente. Quando a gente fala dos pacientes no corredor, vou falar um pouquinho do HMU, me assustou quando eu cheguei quanto gestor da Santa Casa de São Bernardo do Campo no HMU, o que nós enxergamos? Nós enxergamos realmente vários pacientes no corredor, vários pacientes internados com mais de 2 semanas, pacientes com 1 mês internado. Isso aí é uma problemática de gestão. Nós também temos que trazer a realidade para nós. E quando nós chegamos, o que é que nós fizemos? Nós estruturamos da mesma maneira que nós fizemos no Pimentas. A gente pegou, jogou a gestão lá dentro, nós conseguimos organizar. Hoje, quem quiser fazer uma visita dentro do hospital do HMU, nós vamos ver os pacientes muito bem assistidos. E aí a pergunta que o senhor fez, mas e por que as reclamações desapareceram? Alguém está escondendo alguma coisa de alguém? Você está escondendo? Não, tem nada para esconder. A gente está fazendo gestão, que é diferente. O que é que não tinha dentro do HMU? Não tinha um setor chamado humanização. E não tinha outro setor chamado SAU, que eu até convido a população a conhecer. Todo órgão público tem que ter o SAU, Serviço de Atendimento ao Usuário. E hoje nós temos. Então o que acontecia antes? Eu tinha um problema, o senhor tinha um problema, mas eu não tinha quem buscar. A minha recepção, ela não orientava quem que eu deveria buscar. E hoje o paciente tem um problema, ele tem que, às vezes é só uma orientação. O paciente está esperando, mas eu tenho 2 ortopedistas que estão operando. E no momento que eles estão lá no centro cirúrgico, alguém tem que dar uma satisfação para aquela pessoa. Alguém precisa orientar ele. E hoje nós temos, você vai entrar dentro do HMU, você vai ver 2 letreiros grandes. Um que é Serviço de Atendimento ao Usuário e o outro que é o setor de humanização, que faz isso que a gente está falando. Acolhe o paciente, entende a demanda, coisa rápida. Não, meu querido, agora o médico vai vir, seu exame já vai sair, o senhor vai entrar no retorno. Às vezes é um senhorzinho que não tem ninguém por ele. Humanização é importante. Humanização é muito importante. Então você vê, colocamos a gestão para funcionar. A Santa Casa trouxe esses 2 setores para dentro do hospital e nós conseguimos gestionar muito melhor. Fazendo o quê? Tirando os pacientes do corredor, fazendo rotatividade de leitos muito mais rápido, cirurgias muito mais rápido, porque aí eu também tenho uma humanização que ela não tem uma visão totalmente técnica. Não é como o médico que está olhando, ou como a enfermeira que está olhando só para a doença. Essa pessoa está olhando para os mínimos detalhes. Por que esse paciente ainda não saiu daqui? O que está dificultando? Porque às vezes também tem questão social. Nós sabemos que tem o idoso que às vezes não tem a família, não tem o lar. E hoje a gente tem uma operação, vamos falar assim, né? Mais afunilada ou mais preparada para resolver esses casos e estamos tendo sucesso. Olha só, já está acabando nosso tempo, acredita rápido. Nisso? Muito rápido, ó. Que é isso. Mas nós temos ainda 2 minutos aí. Eu vou deixar esses 2 minutos para o senhor. Vamos ver se a gente consegue fazer uma visita lá, tal, né? Como o senhor orienta hoje os usuários, seja do HMU, seja do Hospital dos Pimentas? Se tiver algum problema, já tem um setor a procurar. Isso é muito importante. A nossa população, falando de Guarulhos, às vezes elas não têm esse amparo educacional. Inclusive, dentro do hospital, hoje nós estamos fazendo um programa, que é um programa educacional, dentro do nosso anfiteatro, dentro do anfiteatro hospitalar, para a gente poder mostrar para a população como que deve funcionar ou como que funciona o SUS. Bem sabemos nós que nós temos a unidade básica de saúde próximo da nossa residência. Esse é o local mais indicado para se buscar quando nós temos qualquer doença que não seja algo grave, porque se for algo grave, nós temos os 2 hospitais de urgência e emergência, que é o HMPB, o Pimentas, e o HMU, que é o Hospital de Urgências do município. Procurei a UBS, fui atendido,
o médico que está lá vai orientar. Se é alguma coisa grave, ele mesmo vai destinar o paciente para um hospital de urgência e emergência que for da região ou que for mais próximo. Doutor, eu não tenho acesso à minha unidade básica, mas nós temos acesso a uma UPA. Nós temos acesso a um pronto atendimento. Chegamos no pronto atendimento, seja ali atendido e vai ter a resolutividade. Doutor, eu estou mais próximo do hospital. Os nossos hospitais são portas abertas, estão preparados para atender a população. Convido a população a conhecer melhor o funcionamento dos nossos hospitais. Qualquer dúvida que tenha chegando nas instituições, procura o SAU, Serviço de Atendimento ao Usuário ou a Humanização. Tem pessoas lá bem preparadas para receber a população. Muito bem, agradecer ao doutor. Obrigado, doutor Júnior. Eu que agradeço pelo espaço. Estamos à disposição da população. Estamos aqui, na realidade, na Terra para, eu acredito, que servir o próximo. Aquilo que tiver ao nosso alcance, ao alcance da instituição Santa Casa de São Bernardo do Campo, ao Hospital Pimentas, ao Hospital HMU, considerem família. Os hospitais estão de portas abertas para a população. Quem está nos acompanhando, o nome da doutora? Rose. Rose, obrigado, doutora Rose. Obrigado. Um abraço aí para a mais doutora tímida. Rose. Obrigado, doutor. Vamos até amanhã. Estaremos aqui com a doutora Nise Yamaguchi. Olha, você vai que perder maravilha. essa daí. Espero amanhã você aqui. Vamos Tchau. estar aqui. Para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Que interessante, Jesus foi à montanha para rezar. Olha aí, nós já vamos tocando esta graça da intimidade do Cristo com o Pai. E com Jesus nós vamos aprendendo a grande importância da oração. Antes de fazer a escolha, de escolher os apóstolos, Jesus vai rezar. Aliás, diversos momentos na palavra de Deus nós vamos encontrar Jesus em oração. Queridos, como é que está a nossa vida de oração? Jesus reza e ao descer escolhe os apóstolos. Dos discípulos tira 12 para serem apóstolos. Veja, uma decisão importante, uma escolha importante. Eu e você, será que temos rezado diante das realidades que nos acontecem? Ou será que nós agimos de acordo com os nossos impulsos, os nossos desejos? Será que nós perguntamos a Deus o que verdadeiramente nós precisamos fazer? Que o meu e o teu coração busque o Pai, que o meu e o teu coração busque o Cristo, para que possamos aprender a viver nesta terra conforme o coração de Deus. Deus te abençoe, querido.